Hoje a gente vai falar sobre o planejamento e gestão financeira, tá certo? A Aline colocou ali que tá anotado no caderno, tá muito barulho ali. Fica tranquila, Aline. Depois a gente vai ter essa troca aqui e eu quero que vocês apresentem, tá bom? Mas se precisar da minha ajuda, eu tô aqui. Vamos deixar entrar mais gente. Bom, a gente vai falar hoje sobre o controle de custos operacionais. O que são as despesas fixas e o que são as despesas variáveis. Eu gosto de usar o linguajar também de o que são custos operacionais e o que são os custos não operacionais. Os custos não operacionais são os custos fixos. Por quê? Porque quer o seu negócio esteja funcionando ou não, você vai ter que pagar essas contas. Já os custos operacionais são os variáveis. Eles variam de acordo com a sua demanda, tá bom? Então, assim, no dia a dia de uma lavanderia, controlar os custos operacionais é fundamental para manter a saúde financeira do seu negócio. Vamos entender quais são as despesas mais comuns em lavanderia e como diferenciá-las entre fixas e variáveis. A intenção, gente, é eu dar uma pincelada nesse assunto de custo, de financeiro. Essa aula de hoje vai ser basicamente falando bastante do setor financeiro, porque é natural que a gente queira mover as nossas estratégias de acordo com o nosso financeiro. Eu quero aumentar meu faturamento, eu quero reduzir os meus desperdícios, né? Eu quero controlar melhor os valores do que a gente consome de produto, eu quero melhorar a questão minha de produtividade de mão de obra. Por quê? Porque tudo envolve o financeiro. Então a gente precisa ter um pouco dessa base assim mais estar todos familiarizados para que a gente consiga colocar essas metas em prática no futuro, tá certo? Então eu quero que vocês fiquem à vontade, comentem o que quiser e a gente entre aqui em algumas discussões. Eu já tenho um pensamento mais objetivo do custo para a lavanderia, trazer isso para a lavanderia, o que em alguns cursos acaba não encaixando, como por exemplo, a gente vai falar sobre despesas fixas e despesas variáveis em lavanderia, correto? Entendendo o que são essas despesas. As despesas fixas são aquelas que quer que a lavanderia esteja aberta ou não, vocês vão ter que pagar. Aluguel do espaço, salário dos funcionários fixos. A gente tem a questão de despesas fixas, a conta de água, energia e gás mínimas, que não depende da quantidade de roupas lavadas, certo? Essa parte aqui, ela entra como uma despesa fixa. Porém, normalmente numa lavanderia, ela é muito mais variável do que fixa. Vocês concordam comigo? Exatamente. Então, o que eu aconselho para vocês se vocês não forem fazer a divisão correta, usem a classificação que ela mais pertence. Tá certo? Então, assim, cara, eu não vou fazer perfeitamente, pago R$ 1.000 de água, R$ 200 fixo e R$ 800 variável. Se eu não vou fazer essa divisão, eu coloco logo a água como uma despesa variável. Mas, por exemplo, tem lavanderias, Elaine, que elas faturam na baixa temporada 30 mil e na alta temporada 90. Então, triplica esse valor dentro por conta dessa sazonalidade. Então, precisa ter essa separação. Então, é legal que a gente consiga colocar. Aí eu botei, por isso que eu até deixei aqui, ó. O que não depende da quantidade de roupas lavadas, deixa ali como seu custo fixo. Mas, se for algo que varia muito e você não quer fazer essa separação, coloca dentro do que mais faz sentido. Então, a água ela é um valor fixo para você, então deixa ela dentro dos custos fixos. Se ela é variável, se ela varia de acordo com a demanda, deixa ela dentro dos custos variáveis. Tá certo? E aqui a gente tem a manutenção preventiva das máquinas de lavar, de secar, de tudo. A manutenção preventiva, ela precisa ser um custo fixo projetado dentro de uma lavanderia. Por quê? Porque se a gente for esperar a corretiva, que vai ser um custo variável, vai ser uma surpresa, aí a gente tem problema. Então, por isso que se a gente investir em manutenção preventiva,
a gente evita esse custo variável que normalmente pode acabar prejudicando muito o financeiro de qualquer lavanderia, certo? E aí tem a contabilidade, uniformes, publicidade, propaganda, que é um custo que precisa também ser projetado e colocado em prática. Qual valor eu vou investir mensalmente dentro de publicidade, propaganda? Eu vou investir para trazer cliente. Que isso seja um custo fixo também. E aí a gente vai para as despesas variáveis. As despesas variáveis são as despesas operacionais, certo? Está totalmente ligada à minha operação em funcionamento. E aí eu coloco aqui novamente conta de água, energia e o gás, porque ela varia de acordo com a quantidade de roupas lavadas, produtos químicos. Quanto mais roupas, mais produtos são consumidos, né? Embalagem plásticas ou sacos para entregas de roupas, consumo adicional de água, eu botei aqui também por causa da alta demanda, reparo emergencial das máquinas. Esse daqui é o mais triste quando a gente não consegue projetar. Exceto que, cara, eu sei que minha lavadora tá com problema, ela vai piorar se eu continuar o uso dela, e eu vou indo e deixando ela até o limite, sabendo o custo que eu vou ter quando ela realmente parar, né? Então, assim, é bom a gente investir bem em custos de manutenção dentro de lavanderia, correto? Então, vamos avançar, gente. E uma dica prática para a gente conseguir organizar isso tudo, né? Colocar esses custos em uma planilha ou usar algum software. Vocês já usam algum? Me mandem aí no chat os exemplos do que vocês usam como controle de lavanderia hoje de vocês. Tem algum? Tem alguma plataforma que vocês gostam de usar? Ela usa o SWL, mas utiliza o Excel também. O SWL ele não dá um suporte legal para financeiro, né? A Elaine colocou aqui no Excel, a Aline Medeiros botou o SWL. Natália ainda não usa. Bom, esses sistemas de lavanderia, gente, eles têm apesar ainda de serem limitados, eles oferecem, a Natália colocou aqui, pesquisando em SWL e Infinity. Então, para a questão financeira, o Léo colocou, estamos em transição de planilhas Excel para um sistema de gestão que está sendo implantado. Perfeito. Gente, eu gosto muito do Conta Azul. Não sei se vocês já ouviram falar. Só que ele encareceu muito. Eu fico até triste por conta de como que ficou caro. Ele tá, acho que R$ 700 a cada 3 meses. E não, eu não preciso de tudo que ele me oferece, assim, eu acho que ficou caro para o que ele oferece. Então, para contabilidade talvez faça mais sentido, mas como é só para uma gestão financeira, eu achei caro. Mas é um sistema assim que tem um dashboard bem legal, que ele vai te ajudando em questão de custo fixo, custo variável. Tem também, hoje eu uso o Bling, também como referência. A Elaine colocou, utilizamos o sistema na lavanderia para gerenciar a gestão da lavanderia de atendimento. Para financeiro, gente, eu tenho até uma planilha do Sebrae muito bacana, e eu até coloquei aqui, ó, para definição dessas despesas, me solicitem no final da aula que eu posso mandar para vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre precificação estratégica, né? Como calcular preços de serviço de forma competitiva e lucrativa. Então, a gente vai dar uma pincelada em cima dessa formação de preço. Eu não consigo entrar de forma aprofundada, porque a gente só tem uma aula para falar disso, né? Então, qualquer dúvida que ficar, se eu não conseguir deixar tão claro aqui nessa aula, fiquem à vontade para me mandar mais perguntas, mas eu acho que vai dar certo, tá bom? Bom, definir o preço dos serviços da lavanderia é uma tarefa que exige muito equilíbrio, né? Você precisa cobrir todos os custos, garantir o lucro e ainda ser competitivo no mercado.
E a gente vai explorar uma fórmula prática para precificar o serviço de forma estratégica. A gente precisa entender, né, que o mercado de lavanderia ele tem alguns problemas, que é a formação de preço do chute, né? Ah, por que que tal pessoa precifica assim? Provavelmente porque ela não estudou como formatar o preço. Então a gente entra em alguns assuntos aí mais complexos, mas eu vou tentar fazer de uma forma geral que ajude a gente a trabalhar em cima disso. O... Eu criei um breve passo a passo aqui para a gente tentar estudar sobre isso. E o primeiro passo é identifique os custos por peça. Eu dei um exemplo básico aqui, né? Para lavar uma camisa, calcule os custos de água, energia, detergente e embalagem associada ao serviço. Sara, é muito difícil calcular a lavagem de uma camisa só. Então, como que a gente vai fazer para precificar uma camisa? Faça uma maquinada só de camisas. Por quê? Aí você vai pegar um custo da maquinada e dividir pela quantidade de camisas que tem ali. Deu para entender? Exatamente, a gente vai precisar estudar o processo de cada um. Então, aqui eu dei o exemplo de uma camisa. O que que entra dentro de uma camisa? Não vai dar para a gente estudar, eu quero ver qual que é a gente não usa isso também em lavanderia de PMG e GG. A gente vai usar a média, né? Uma maquinada cheia de camisas médias ou uma maquinada cheia de camisas G, né? E ali a gente chega num valor de lavagem. O valor de secagem a gente também consegue utilizar o mesmo processo. Para finalização, é que a gente precisa, né, utilizar o tempo que é de finalização para cada tipo de peça. Um exemplo, uma toalha, uma camisa social, ela demora muito mais tempo para ser finalizada do que um edredom, que é muito maior, né? Um edredom, papum, dobrou, tá pronto, né? Ele demora mais para lavar, ainda mais para secar. Então, assim, aqui a gente vai estudar como identificar os custos. Então, eu sugiro fazer isso principalmente nos itens de maiores saídas de vocês, né? Vou dar um exemplo assim, a Eliane, a maior saída dela, que ela mais utiliza hoje, são as cortinas, né? Então, estude bem esse preço para ver se bate com o que você está trabalhando. Né? E a Natália, analisar hoje qual que é o meu maior, o que, que eu tenho mais saída hoje. Então, começa estudando, já ir testando pelos itens de maior saída. Por quê? Daí você já analisa se você está tendo algum tipo de lucro ou prejuízo. Beleza? O segundo passo é distribuir os custos fixos. Divida o valor dos custos fixos pelo número médio de peças lavadas no mês. Assim você vai entender quanto cada peça contribui para cobrir esses custos. Depois eu vou ter umas fórmulas assim bem simples para vocês trabalharem depois, vai fazer mais sentido, tá? O terceiro passo é adicionar uma margem de lucro. A margem pode variar, mas o mercado usa aí hoje, desculpa, geralmente fica entre 20% e 50%. Depende do mercado que você trabalha. É aquilo que eu falei. Tem gente que não tem concorrência em cidade. Então, ela consegue elevar o preço, às vezes, botar uma margem de lucro muito maior do que uma lavanderia que tem várias dentro da mesma cidade para competir. Só que colocar uma margem menor do que essa aqui não é saudável. E o quarto passo é ajuste ao mercado local. Pesquise os preços cobrados por lavanderias próximas para garantir competitividade, tá certo? Bom, um exemplo prático é custo total para lavar uma camisa. O custo variável de uma camisa, gente, isso é uma camisa em geral, tá? Custo variável, por exemplo, é 1,50. Produto, água, energia, o mais importante ali, tá? Então, por isso que é interessante vocês fazerem o primeiro passo que a gente conversou sobre entender o que é custo fixo, custo variável, planilhar isso para entrar nessa parte de precificação. E aí você vai colocar a proporção de custos fixos, por exemplo, foi R$ 1 por peça, e aí você tem que colocar esse R$ 1 dentro, mais aqui, né? 1,50 mais R$ 1 e mais a margem de lucro.
o percentual que você quer em cima desse valor. O preço final sugerido foi R$ 3,50. Uma dica prática para a lavanderia. Se a lavanderia oferece um serviço diferencial, um exemplo, uma coleta e entrega, ou a embalagem seja ainda mais premium, porque a gente sabe a diferença do preço de uma bobina picotada, né, quanto aqueles sacos a quilo. E por gramatura o saco vai ficando cada vez mais caro. E se você ainda coloca a sua logo, personaliza a sua sacola, fica ainda mais caro. Então, saiba o que você está oferecendo, considere um preço seu acima do mercado. Sobre gestão de fluxo de caixa e capital de giro. Manter o dinheiro circulando de forma equilibrada, a gente sabe que é essencial para qualquer lavanderia, especialmente devido às despesas recorrentes, como compra de produtos, né, de limpeza, manutenção de máquinas, tudo isso a gente sabe que precisa ter um capital de giros aí. Aqui vamos aprender a controlar o fluxo de caixa e entender o que é o capital de giro. Como que a gente pode gerenciar o fluxo de caixas em lavanderia? Isso aqui, gente, é uma dificuldade que eu encontro com muitos dos meus clientes. É registro diariamente de entradas, tanto do que o cliente pagou e também das saídas, pagamento de despesas e compras de insumos. Eu não sei até que ponto é para vocês, né? Então, tem alguns clientes que têm aquela dificuldade. Pô, o cliente entregou a roupa, não dá baixa no sistema. Os funcionários não fazem isso, deixa o patrão doidinho, né? Que ele quer saber qual foi o resultado do dia e no final do dia ele não sabe o real resultado. E a mesma coisa as saídas, que é o que saiu normalmente isso, o funcionário normalmente ele é mais fiel a isso, porque precisa prestar conta, né? Mas aí quem é da liderança, quem está de frente, não coloca as saídas exatamente como foi naquele dia. Deixa para fazer tudo junto, deixa para conferir extrato depois e acaba depois deixando passar. Então, algumas despesas no final, aí normalmente coloca tudo como prolabore, e aí o prolabore está lá nas alturas, e às vezes gastou uma boa parte, foi com a lavanderia, e registrar diariamente, além de você investir menos tempo, né? Então você vai investir uma pequena parte do seu dia para ter esse controle, garante maior fidelidade do resultado no final, tá? Preste atenção, gente. Fluxo de caixa, isso aqui também é muito importante nos períodos de alta e baixa demanda. Por exemplo, lavanderias pode ter maior fluxo no inverno devido às roupas pesadas, como edredons. Entenda como funciona a sua cidade, como que funciona as altas e baixas demandas, para usar isso a seu favor e não contra. Por quê? Porque se a gente não planejar para fazer as compras, aqui botei até um tópico, né? Planeje as compras de insumos considerando os meses de maior movimento. Se você não se planejar, você pode acabar tendo problema, né? É claro que tem certas coisas que não tem como a gente lutar contra, né? Ah, eu tô sem energia, acabou a energia na cidade toda, não é tão fácil assim ter um gerador de energia para a gente conseguir se proteger quanto a isso. Então, existe a força maior, mas existe o que a gente pode se planejar para atender o nosso cliente. Então, se você tem uma lavanderia que cobre o custo de investir num gerador de energia, cara, faça esse investimento, se planeje para isso, para que você não tenha nenhum prejuízo, perca algum cliente ou algo assim. Então, assim, gerencie o capital que vocês têm a favor da sua empresa. Eu vou entrar num período de maior fluxo de lavagem de edredom no inverno. Em São Paulo, isso é muito comum. De ter aumento por causa do frio lá, que é muito maior do que nas cidades que tem mais calor, como Rio, o pessoal do Nordeste, enfim. E aí começa a lavagem de edredom. E aí, eu estou preparada para receber? Ou eu vou chegar, o cliente aqui vai receber tanta coisa, eu vou ter que correr para ir no mercado, comprar mais sabão, comprar mais amaciante, enfim. O quanto eu me preparo para essas altas e baixas que tem na minha lavanderia, tá certo? O capital de giro de uma lavanderia deve cobrir despesas fixas e compras de insumos enquanto espera pelo pagamento
dos clientes. Isso, ontem na análise SWOT do Jader, ele falou que a empresa dele é referência, hein, gente? Eu quero vocês comentando aqui. Eu quero vocês comentando aqui e ajudando a gente a aprender mais sobre isso também, tá? De chegar nesse ponto de equilíbrio, né? Eu trabalhei com, na época, quase 10 anos atrás, ele já tinha 80 anos. Então agora ele já deve ter 90 na área de contabilidade. E ele sempre falou o seguinte: sua empresa precisa ter dinheiro para caso ela precise fechar hoje. Esse é o capital de giro ideal que a sua empresa precisa ter, né? Você precisou fechar as portas, tem que demitir todo mundo, você tem que pagar todos os seus fornecedores, para você não deixar ninguém no prejuízo. A gente sabe que isso é muito difícil e a gente não quer que isso aconteça, mas é mais ou menos isso daí que a gente busca. Um exemplo, né, de capital de giro. Se você oferece pagamento parcelado para os clientes, é essencial ter reservas para garantir que a lavanderia continue funcionando. Ou seja, o cliente pagou R$ 1.000 hoje. E eu vou gastar, a gente vai ter um custo para produzir esses R$ 1.000. Só que eu só vou receber desse cliente daqui a um mês. Eu tenho que ter capital desses R$ 1.000. Vocês conseguem entender isso? Por quê? Porque senão eu vou tirar de um lucro de um outro lugar e eu vou me apertar no futuro até esse cliente chegar. Então eu vou viver tapando furo. Quando esse cliente chegar, me pagar esses R$ 1.000, esse de R$ 1.000 dele que entrar vai ser para o futuro de outro cliente. Então, assim, o capital de giro, gente, é uma reserva que a gente precisa fazer dentro da lavanderia para conseguir ter um bom jogo de cintura, tá? A Eliane Luna colocou: estou 2 anos tentando fazer isso. Qual dica, por favor? A primeira dica, Eliane, é a gente revisar principalmente o seu preço. Você vê os seus custos fixos, vê os seus custos variáveis, entender como que está funcionando o seu preço para ver por que eu não consigo guardar para montar o meu capital de giro. Existem empresas que investem até em empréstimos só para ter o capital de giro, que é uma dívida saudável. É considerado que toda empresa ter empréstimo é uma dívida saudável. Existe até um percentual para isso, que eu não tenho esse número em mente agora, então eu não vou falar para não errar, tá? Então, assim, mas existe essa necessidade de ter um capital de giro. Bom, indicadores que eu considero essenciais para entender e acompanhar o financeiro da empresa de vocês. Por quê? Ajuda na tomada de decisão com base em dados reais. Esses números mostram se a sua lavanderia está crescendo, se ela está estagnada ou se ela está com problemas financeiros. E aqui eu coloquei 4 principais, tá, gente? Tem muito mais. No final eu vou deixar uma lista assim com 20 exemplos para vocês depois poderem ver quais vocês querem acompanhar. Os principais são o lucro bruto, a margem de lucro e a margem de contribuição e também o ponto de equilíbrio da sua empresa. Eu criei aqui, gente, algumas fórmulas bem básicas para vocês estudarem. Por quê? Eu não quis trazer tanta informação de uma vez e aí fica tão difícil que ninguém faz. E Sara acaba sendo investido um tempo aqui com Sara que não vai ser bem proveitoso. Então eu tentei deixar de uma forma assim bem resumida e se alguém precisar de mais alguma ajuda, vocês podem me falar. Lucro bruto nada mais é de que quanto sobra após descontar os custos diretos do serviço. O que é os custos diretos? São os custos variáveis. Ele varia de acordo com se eu tenho serviço ou não. Beleza? Então, a fórmula é receita total menos os custos de serviço. Um exemplo, sua lavanderia faturou R$ 10.000 no mês e gastou 6.000 com os custos variáveis. Água, energia, produtos e etc. Isso aqui, gente, antes de chegar nesse ponto, vocês precisam entender lá atrás o que a gente conversou ontem. O que é custo fixo, o que é custo variável dentro da minha empresa. Tá certo? E aí, o lucro bruto foi de R$ 4.000. Ou seja, o lucro bruto da minha lavanderia foi R$ 4.000. Margem de lucro é um percentual de lucro em relação à receita total.
A fórmula é o lucro bruto dividido pela receita total vezes 100. Um exemplo aqui, ó, 4 mil de lucro dividido, lembra a conta que a gente fez? 4 mil do lucro dividido por 10 mil de faturamento é igual a 40% de margem de lucro. O que eu falei agora há pouco, qual que era a média desejada aí de uma margem de lucro que a gente trabalha hoje? Quem lembra aí que eu falei? É de quanto a quanto para a gente calcular uma margem de lucro? Lembra aí? De 20 a 50%. Léo tá quieto aqui, ó, não falando na câmera, mas no chat tá prestando atenção. De 20 a 50%. De 20 a 50%, exatamente. Então, assim, vocês vão medir a empresa de vocês. Sara, margem de lucro é algo que eu consigo para minha empresa igual todos os meses? O que vocês acham? Adoraria, né? Se fosse 50%, então, se fosse 50%, então, maravilhoso, mas não é uma realidade. Por quê? Existem essas altas e baixas que a gente tem que se preparar, né? É um exemplo de quanto mais eu produzo, mais eu consigo deixar minha produção enxuta, né? Eu consigo ter um aproveitamento de tudo dentro da minha empresa, quanto mais eu exploro o limite da minha capacidade. Quando eu tenho pouco serviço, um exemplo crítico disso é mão de obra. Eu preciso pagar um salário inteiro tendo um serviço ou não. E vai ter um mês que eu vou ter que ter a equipe mínima, né? Todo mundo aqui que trabalha com lavanderia passa por isso em algum momento. Tem meses que meus funcionários fixos não são suficientes, mas tem meses que meus funcionários fixos sobram, né? E a empresa vai acabar utilizando isso dentro da margem de lucro ali que vocês estão trabalhando, beleza? A margem de contribuição indica quanto sobra de cada serviço para pagar os custos fixos e gerar lucro, tá certo? A margem de contribuição prestei o serviço, ganhei 10 mil reais. Desses 10 mil reais, sobrou, gastei 6 mil de custos variáveis. Esses 4 mil é para eu pagar os custos fixos e sobrar para eu ter o meu lucro. O lucro é para o patrão? Não, o lucro é do CNPJ. É para reinvestir, é para guardar para ter distribuição de lucro e fazer mais sentido no futuro, né? É para pagar os empréstimos e daí por diante. Então, assim, a fórmula é o preço do serviço menos os custos variáveis dividido pelo preço do serviço vezes 100. Um exemplo, o preço do serviço foi 50 reais. O custo variável foi 10 reais. Então, a margem de lucro, a gente vai colocar ali que foi de 80%. Deu para entender, gente? Ó, o preço do serviço foi 50 reais. Menos os custos variáveis, foi 10 reais. Dividido pelo preço do serviço. Certo? E aí, deu 0,8, você vai multiplicar por 100 e a gente vai ter o 80%. Deu para entender aí? Natália falou foi o de antes, então tá bom, para eu não confundir. Beleza. O ponto de equilíbrio é o mínimo que a sua lavanderia precisa faturar para cobrir os custos. Vocês têm isso hoje na ponta do lápis? A maioria sabe mais ou menos de cabeça. Sei que mês que vem tem que pagar não sei quanto de água, tem que pagar não sei quanto de luz, preciso pagar fulano, ciclano, bertano, não posso esquecer de pagar o empréstimo, não posso esquecer aquela parcela. Ai, meu Deus, eu sei, eu preciso de 10 mil reais no início do mês. A nossa cabeça de empreendedor às vezes funciona assim, essa loucura, né? Mas assim, qual é o real ponto de equilíbrio da sua empresa? Existe uma fórmula para isso, gente. Os custos fixos dividido pela margem de contribuição. Aí um exemplo, se seus custos fixos é de 5 mil reais e a margem de contribuição é de 50%, o ponto de equilíbrio vai ser os custos fixos, 5 mil reais, dividido por 50%, tá? Então, o ponto de equilíbrio vai ser de 10 mil reais. Aí eu volto a reforçar com vocês novamente. Precisa daquela etapa lá do começo. Entender os custos fixos da minha empresa, entender os custos variáveis, planilhar, e essa vai ser a minha base para eu seguir.
gestão de operações e produtividade. Como otimizar processos operacionais, reduzir desperdícios e melhorar a eficiência de sua lavanderia para aumentar o resultado e a satisfação dos seus clientes. Hoje a gente vai conversar sobre gestão de operações e produtividade, que está bem conectado à questão de pessoas dentro da empresa. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu falei lá no começo, desenvolver pessoas através de processos. Ter processos prontos para auxiliar pessoas é fundamental, tá? Para quê? Para que elas tenham base no que seguir. Existe um processo pronto. A minha lavanderia, a Aline acompanha, a Natália acompanha e o Jader acompanha. Todo mundo vai em busca desse processo que já está elaborado. Ah, Sara, mas o Jader tem uma forma de melhorar esse processo. Beleza, vamos sentar para mudar isso junto. Não, então o Jader faz melhor, a Aline continua fazendo daquele jeito e a Natália. Por quê? Porque impacta na percepção do cliente. Por que a minha roupa, quando o Jader produz, é de um jeito, quando a Louise produz, é de outro? Enfim, precisa ter processos bem firmados dentro da empresa de vocês para que consiga dar sequência e para que o cliente esteja sempre satisfeito. Ele sabe o que vai chegar da lavanderia e vai ser sempre algo bom, né? Não vai ter uma percepção de que hoje está melhor ou hoje está pior, tá certo? Bom, processos operacionais eficientes, otimização de lavagem, secagem e passadoria. O que é isso, gente? Consiste em organizar e otimizar as etapas que a gente tem dentro de uma lavanderia, com foco em reduzir desperdícios, evitar retrabalho e garantir a qualidade das entregas. Como que a gente aplica isso na lavanderia? Primeiro, mapeando os processos. Liste todas as etapas que vocês têm: recepção, triagem, lavagem, secagem, passadoria e a entrega. A lavanderia de vocês tem um fluxograma claro? Ou cada roupa que chega é uma forma de fazer? E um fluxograma, gente, não é algo tão difícil assim de elaborar. Então, onde chega? Eu busco a roupa no cliente ou o cliente traz a roupa para mim? Quais são as etapas que essa roupa vai seguir? E, por favor, não me digam que vai lavar, secar, passar e dobrar, porque a gente sabe que não é assim, né? Isso é o que o pessoal de fora fala. Ontem teve até alguém que falou: sua lavanderia, se eu tivesse essas máquinas, até eu fazia. É só colocar a roupa na máquina que ela vai sair limpa depois. Não é. Existem a triagem da recepção de roupas, que é a gente analisar se tem algum dano, se tem algum nível de sujidade que precisa ser observado, né? Para deixar tudo muito claro para o cliente. A Aline colocou aqui, na minha tem 10% são máquinas, 90% pessoal. Então, assim, existe a triagem antes de lavar. Se é a mesma pessoa que fez a triagem ali da recepção, beleza. Mas se for outra pessoa, precisa ter essa triagem ou precisa estar bem claro o que está indo para a lavadora, para esse processo dar continuidade. Se puder remover essa etapa de, olha, a galera da recepção faz uma triagem, depois tem que refazer essa mesma triagem, aí a gente tem um desperdício de tempo aí, então se puder otimizar, melhor ainda. Então existe a triagem da lavadora, pré-lavagem, gente, é fundamental. Por que é fundamental? Porque senão eu vou lavar, vou secar, vou passar, e aí quando eu terminar de passar eu vou ver que aquela roupa tá suja. Né? Sendo que é uma mancha que a gente remove com uma pré-lavagem simples. Então, assim, a pré-lavagem, ela evita desperdício com força. E quem já trabalhou aqui no setor de lavagem sabe disso. Então, evita que você tenha passou pela secagem sem necessidade, o custo da secagem não é barato e está envolvendo mão de obra que precisou tirar da lavadora, colocar na secadora, vai para a passadoria, chegou na calandra, aí vai lá e vê na calandra, depois de passadinho, que tem que refazer todo o processo, porque é uma mancha de, por exemplo, ferrugem. Como se remove mancha de ferrugem, gente? Bota aí no grupo. No grupo não, no nosso chat. Como se remove a mancha de ferrugem?
Não briguem para responder, hein? Jader, sabe, Jader, como se remove ferrugem? Isso. O mais famoso é o Semorim. Ali, ó. Aí, ó. Semorim. Todo mundo conhece esse Semorim. Mas a composição, né, ela é igual, só muda a marca. Semorim é o nome da marca. Mas você entregar uma roupa para o cliente com uma mancha de ferrugem, se ele contratou você para um processo básico de lavanderia, não é um processo de lavagem rápida, por exemplo, de um autosserviço. Não entra aqui nessa discussão. Mas se ele contratou para você lavar, entregar para o cliente uma roupa manchada de ferrugem, não faz sentido. Então você vai ter que refazer o processo. Então, ter esse mapeamento, saber em que etapa eu tenho que fazer a triagem. Para quê? Para evitar que no final do meu processo eu descubra um problema que poderia ter sido resolvido bem lá no começo. Tá certo? Então, uma etapa legal é essa, mapear os processos, ter clareza dentro da sua empresa como que é, como que funciona esse fluxograma aí, e deixar uns pontos chaves, é bem tranquilinho de fazer, um fluxograma, faz até no papel, gente, faz no papel, tira uma foto, revela bem grande, mas deixa isso claro dentro da sua empresa, onde começa, onde termina, em que ponto é fundamental cada etapa do seu processo. Identifique gargalos, como atrasos, e aqui o que a gente falou, o retrabalho. Tenha isso claro para vocês lutarem contra, né? Olhar, faz uma análise SWOT dentro da sua operação mesmo. O que aqui dentro da minha produção eu tenho de problemas que eu preciso resolver? E o que são pontos bons? Né? Ah, eu tenho uma equipe que gosta de competir. Começa a colocar metas. Olha, a meta é tanto de retrabalho, a meta é tanto de produtividade. Então, use ao seu favor os pontos positivos da sua empresa para evitar que os negativos cresçam, beleza? Bom, o segundo passo aqui é a otimização de cada etapa. E aqui eu coloquei algumas dicas e eu queria que vocês acrescentassem aí o que vocês também entendem que pode ajudar, beleza? Bom, na lavagem crie padrões para separar roupas por tipo de tecido, cor e nível de sujeira, tá? Então, para quê? Eu não vou lavar uma roupa muito suja com uma roupa que está com uma leve com uma sujidade leve. A roupa muito suja, provavelmente, se você é uma máquina, não dá para separar para lavar por sujidade, ela vai precisar de uma pré-lavagem eficiente. Para quê? Para você não colocar num processo que não vai limpar. Cara, tá muito sujo, eu sei que eu vou lavar na máquina e essa mancha não vai sair. Então, assim, faça uma pré-lavagem eficiente. A Elaine ontem até comentou com a gente aqui. Foi a Elaine ou foi a Madalena? Eu não lembro, mas é da lavanderia Taleia. Que elas têm a funcionária Ana, que ela é apaixonada por remover mancha. Então, ela gosta tanto que ela remove tudo que o cliente pede e o que o cliente não pede, o que às vezes acaba sendo um prejuízo, né? De entender os padrões de sujidade, entender os tipos de tecido e como que isso funciona, tá? Bom, outra questão de otimizar é ajuste os processos de lavagem por tipo de sujidade, leve, média ou pesada. Utilize a quantidade correta de água e de produtos químicos para evitar desperdício, né? Respeitar o peso da máquina é fundamental, gente, é indispensável. Nem desperdice colocando pouca roupa e nem coloca roupa demais, que prejudica o processo de lavagem, também prejudica a manutenção da sua máquina, tá? Então, assim, são pontos de lavagem bem interessantes. Um outro ponto é, se você puder ter dosadores automáticos, faça isso, né? Por quê? Porque aí evita que o funcionário coloque de mais, coloque de menos, beleza? Gostariam de acrescentar alguma coisa, gente, para otimizar a questão de lavagem? Tá tranquilo? Então vamos avançando. Secagem. Determine quais peças podem ser secas ao sol e quais exigem a secadora. Exemplo, tecidos sintéticos. A gente sabe, gente, que além de ser uma otimização de
de produção, existe uma necessidade de um cuidado quanto a isso. Existem peças que não podem, de forma alguma, ir para uma secadora. Roupas, muitas das vezes, encolhem, né? Você coloca na secadora de um tamanho, ela sai de outro. A minha mãe tem uma lavanderia que ela tem uma cliente que ela tem quase 2 metros. Então vocês imaginem a dificuldade dela de encontrar roupa, uma mulher de 2 metros, de encontrar vestidos longos. E ela gosta de quê? De vestidos longos. Então, toda vez que acontecia entrou um funcionário novo, o processo não ficou claro, secou na secadora, pronto. Vinha a mulher falar que, olha, meu vestido tá batendo na canela e agora, o que eu faço? Vai à lavanderia pagar para esse cliente a peça, porque a culpa não é dela, né? E de ter danificado a peça, e volta a lavanderia a se responsabilizar por um problema de quê? De que tem que ter uma atenção, tem que estar bem claro aos seus processos. Use temperaturas adequadas para cada material e evite sobrecarregar a máquina, tá? Isso aqui é um ponto muito bacana. Por quê? Toalhas e lençóis, se você consegue colocar na secadora roupas de tecidos específicos juntos, a gente consegue ter um aproveitamento melhor da temperatura e também do tempo de secagem, certo? Se eu vou secar lençol e toalha junto, eu não vou ter um aproveitamento de secagem tão bacana. Por quê? Porque embola ali os tecidos e o tempo de secagem necessário para cada um é bem diferente. Vou dar um exemplo, uma secadora. Isso eu tenho de cabeça. Uma secadora de 50 quilos, eu vou secar só toalha. Primeiro que eu devo respeitar sempre quase 20% a menos do que a capacidade da minha secadora. Então, eu só posso colocar no máximo 40 quilos. Se é 40 quilos de toalha, a 120 graus, as toalhas vão secar ali de 45 a 60 minutos. Em média, ali uns 55 minutos. Se é um lençol, ele é pronto para ir para calandra, né? A gente não deixa ele 100% seco, a mesma quantidade vai secar em 30 minutos. E, se possível, no lençol, divida ele em 2 partes. Por quê? Se eu colocar 40 kg de lençol dentro de uma secadora de 50 kg, o espaço que ele vai ter para bater, eu não vou ter um aproveitamento legal. Então, se eu coloco 20 kg, ela tem mais espaço ali para o lençol se abrir e esticar ali para ter um aproveitamento bacana de secagem. E aí a gente vai para a roupa doméstica. Então, se você vai usar roupa doméstica, vocês devem saber, quem trabalha com secadora doméstica sabe. Eu coloco na secadora toalha de banho, calça jeans, uma blusa comum, uma camiseta e uma camisa social. Eu não posso deixar ali tudo ao mesmo tempo para eu, no final da toalha e da calça jeans seca, tirar tudo. Por quê? As camisas vão sair dali assim, ó, congelada, né? Tão dura que nem mexe mais. Você vai ter que lavar de novo para ter um aproveitamento. Então, se você quer secar tudo junto, você vai ter que ter o cuidado de ir lá abrir, ver essas peças mais finas se já secou, para você ter um aproveitamento bacana de questão de para você poder usar para uma finalização legal, né? Dobrar uma peça sem que ela tenha necessidade de ir para a passadoria, né? Então, existe um aproveitamento na secagem aqui muito bacana, principalmente para lavanderia doméstica. O cliente me contratou para passar todas as roupas dele. Mais um exemplo, essa camisa ali que o Jader está usando, que é uma polo. Se tiver na temperatura e no tempo ideal de secagem, não precisa passar. Uma boa dobra, bem esticado, o Jader me paga para passar e eu não precisei gastar esse tempo, porque a qualidade da minha secagem me ajudou para isso. Então, assim, é um reaproveitamento, eu otimizo a minha finalização, economizo para a minha empresa, gerando mais lucro para ela. Deu para entender, gente? A Aline colocou ali, eu faço isso direto. Muito bom. Deu para entender até aqui, gente? Outra dica sobre secagem é: evite deixar a secadora esfriar. O tempo que ela vai precisar para aquecer novamente aumentará o consumo de gás ou de energia. Então, assim, eu tenho uma fila de secagem
Isso é interessante toda empresa, toda lavanderia ter uma fila de secagem. Para quê? A roupa que eu tirei, eu já coloco a outra roupa que precisa secar aqui de volta. Por quê? Eu não dou tempo da minha secadora esfriar. Por quê? Sara, eu vou tirar a roupa aqui, vou levar lá para o outro setor, lá eu vou começar a abrir as peças. Lá no outro setor, eu encontrei a minha amiga Aline. A gente aproveitou para falar que ontem a gente tomei um açaí muito ruim em algum lugar, perdi meu tempo lá, me envolvi nas tarefas lá, porque é legal conversar com a Aline, né? E o que aconteceu? A minha secadora lá esfriou. Então, o tempo que ela levaria para secar, para esquentar, normalmente é de 3 a 5 minutinhos, eu perdi, né? Eu perdi esse tempo que eu poderia ter reaproveitado, porque eu mudei muito de setor, o espaço era muito grande, a fila de espera da minha secadora não estava clara, tá? Então são pontos assim que a gente precisa estar sempre atento. Beleza? Vamos avançando. A Natália colocou aqui, ó. Faço isso com a mesa de passar também. Exatamente, a mesa de passar tem, tem essa questão também, né? De dela, se ela esfriar, você vai ter que depois perder tempo para ela aquecer de novo. Calandra, a gente entra nesse ponto também. Se você tem calandra, que se você não usa ela o dia inteiro, eu tenho que ligar ela de manhã, depois eu tenho que ligar ela de tarde. O tempo que você vai gastar de energia para ela esfriar, para todo mundo sair para o almoço e ela aquecer para ela, todo mundo quando voltar do almoço, estude se não é possível fazer uma otimização para que a galera consiga ajudar vocês nessa parte. Cara, vamos dar para a gente passar tudo de manhã? Então vamos passar toda essa roupa de manhã. Vamos usar a calandra só de manhã. Para quê? Para não ter que ligar ela 2 vezes. Bom, a passadoria. É legal a calandra para peças grandes, roupas de cama. A toalha aqui tá até errado, perdão. Para roupas de cama. Então, assim, se dentro da sua empresa faz sentido, você tem uma demanda grande de lençóis, faz total sentido investir em uma calandra, é um investimento que se paga. Não faz sentido, Sara, eu tenho um cliente que traz muita roupa de cama. 90% do meu serviço ainda ainda é de serviço, roupa do dia a dia. Então, assim, vamos divulgar mais, vamos trazer mais serviço de roupa de cama, vamos fechar com alguns parceiros que te tragam esse serviço periodicamente. Para quê? Para que te ajude a pagar qualquer investimento que você vai fazer. Opte por ferros de passar de baixo consumo de energia. Ferros para lavanderias profissionais são uma excelente opção de investimento, são bem mais caros, né, gente? Vocês sabem disso, que o ferro industrial ele é bem mais caro do que o ferro doméstico. Mas ele se paga, principalmente pelo fato de que os ferros de lavanderia profissional, eles não queimam roupa, né? Você pode deixar ele em cima da roupa que ele não queima, o que evita também um desperdício aí de questão de qualquer danificar a roupa de um cliente ou algo assim. Estabeleça uma ordem de prioridade para passar as roupas e organize por cliente. Então, assim, precisa estar bem claro, gente, dentro da lavanderia de vocês, quais são as etapas que vocês vão seguir, né? Quais são as prioridades do cliente? Para quê? O cliente chega, aonde está a roupa dele? Está lavando, está secando, está passando? Está claro na empresa de vocês onde o serviço está começando hoje e onde ele terminou? Então, assim, são pontos que vocês precisam estar sempre buscando. Início do dia, olha, hoje a gente tem que finalizar o cliente hoje é sexta, os clientes amanhã vai sábado. Quem abre a lavanderia no sábado e é serviço doméstico. Por exemplo, olha, os clientes que têm que entregar na segunda e terça, durante o sábado, é o que a gente vai buscar estar finalizando. Você sabe aonde está essa roupa desses clientes? Se o cliente de terça ligar para você porque surgiu uma viagem emergencial importante, você sabe em que ponto da produção está? Então, assim, precisa ter clareza desses pontos também. Aproveite as peças recém-secas e veja se é possível um bom acabamento, sem necessidade de passar. Armazene as peças corretamente após a passadoria para evitar amassados. Então, vai sair do setor de passadoria para a mesa, por exemplo, de embalar,
Muito cuidado para quê? Para não ter que voltar para repassar. Aí aqui tem a questão também de embalagem, que eu não coloquei um tópico específico para isso, mas a embalagem ela também impacta muito no serviço de vocês. Por quê? Porque se eu embalo uma roupa e entrego para o cliente desleixadamente, eu estrago todo o meu processo de passadoria e secagem, né? A Elaine me contratou um serviço para passar um jaleco dela. Aí eu pego, dobro o jaleco assim que eu passei e entrego assim para a Elaine. Quando ela abrir em casa, ele vai estar todo amarrotado. Então tenham cuidado da forma que eu vou embalar o cabide, a forma que eu vou entregar a Elaine. Se a Elaine vai pegar isso, vai dobrar e vai jogar no carro, já não é mais minha responsabilidade, né? Mas a minha parte eu fiz. A Natália colocou aqui, eu faço isso com a mesa de passar também. Aí já tem 5 minutos, então foi sobre outro assunto. Ah, deve ser sobre o aproveitamento de uma boa secagem, tá? Então, outro ponto é, eu passei lençol, eu tenho uma lavanderia industrial, são várias toalhas, são vários lençóis que eu passei. Então, se eu deixei o saco muito frouxo, a roupa não vai ficar firme ali dentro. Então, a forma que a pessoa vai pegar esse saco e colocar em outro canto, tudo ali se espalha e eu perco o aproveitamento da minha passadoria. Eu não vou entregar um pacote bem elaborado, tá? Então eu preciso escolher o saco ideal para quê? Para que o meu pacote fique compacto, fique bonito, eu possa transportar de uma forma bem apresentável e que não atrapalhe muito a forma que vai entregar ao cliente, né? O Jader e o Léo que devem trabalhar diariamente com isso, sabe a necessidade de um saco firme, porque eu vou colocar no caminhão, eu vou entregar para uma outra pessoa, até chegar lá na parte que eles vão colocar para retirada, precisa estar bem firminho, precisa estar bem bonitinho, beleza? Técnicas práticas. Desenvolva um cronograma para todas as etapas, incluindo tempo estimado para cada uma. Esteja claro isso. Por quê? Para o funcionário não ficar com a impressão de que é só o meu patrão que consegue fazer essa etapa aqui desse jeito. Então, tenha algo já bem elaborado com o tempo estimado que se faz cada coisa. Mostre para o seu funcionário que é possível ele fazer também e que ele consiga replicar isso diariamente. E fazer auditorias semanais para verificar se os processos estão seguidos. Então, elabore, é legal assim, vocês elaboram uma nova ferramenta, um novo procedimento, mas acompanhe também para ver o que deu certo, o que não deu, o que a pessoa melhorou desse processo para vocês darem sequência. Vamos falar agora sobre gestão de equipes, alocação de tarefas e acompanhamento. Acompanhamento, ela é a atividade-chave para quem quer desenvolver equipe, tá? Senão vira uma sequência de frustrações, tanto para o funcionário que está sendo desenvolvido, quanto para quem está tentando desenvolver. Principalmente quando a gente quer alguma melhoria bem específica. Consiste em organizar e otimizar as etapas de lavagem, secagem, passadoria para reduzir desperdícios, evitar retrabalho e garantir a qualidade das entregas. Bom, distribuição de tarefas. Como que aplica na lavanderia? Distribuição de tarefas. Divida as funções por setor. Exemplo, um funcionário para lavagem, um outro para secagem, um outro para atendimento, um outro para passadoria. É claro que se você tem espaço, isso dentro da sua lavanderia, tá? Sara, hoje eu tenho 2 funcionários. Ao invés de deixar eles 2 fazendo de tudo, divide cada semana, por exemplo, uma tarefa. Olha, essa semana um vai ficar no atendimento e na lavagem, e o outro vai ficar na passadoria e na finalização. E aí aqui tem uma outra dica, de que rotacionar as tarefas entre os colaboradores, semanalmente, para evitar monotonia e sobrecarga. Por que essa é uma dica legal, gente? Para não ter, para ficar bem dividido, para ficar bem distribuído, para não ter gente ali sem aproveitar aquela função, tá? Porque a troca, por exemplo, desculpa, de local de um setor para o outro
já é uma perda de tempo. Então, se o funcionário pode passar mais tempo no mesmo ambiente ali, sem que ele tenha que trocar o tempo todo, você já consegue otimizar uma parte aí das suas atividades. Tá certo? Concordam comigo? Alguém tem uma dica? Alguém discorda? Pode falar, viu? Bom, uma outra questão é acompanhamento de desenvolvimento. Checklists para monitorar a execução das tarefas. Exemplo, quantas peças um funcionário lavou, quantos quilos, a melhor forma que vocês optaram, quantas maquinadas, quantas peças foram passadas, quantas foram entregues. Checklists é bem legal e precisa ser diário, principalmente diário, tá? Aí você consegue medir a produtividade do seu funcionário por hora, por período. Você vai vendo aí qual que é a melhor opção de trazer esse funcionário para o número, tá? E aí, ao invés de a gente ficar na percepção, porque hoje a Eliane estava tão tristinha, às vezes a Eliane tristinha produz até mais, só precisa dar algo que ela consiga focar, entendeu? Então, assim, usar checklist ajuda vocês a acompanhar e a enumerar o desempenho de cada funcionário. Realize reuniões rápidas no início do turno para revisar o planejamento do dia. Reunião, gente, precisa ser rápida. Aprendam isso. Por quê? Porque senão ninguém quer participar, tá? Começar um dia com uma reunião de 40 minutos em que eu fui falada que todo o meu serviço do dia anterior não foi legal, não é a melhor forma de motivação e não vai mudar muito o resultado da sua equipe. Isso é desanimador, né? Pensa, é a mesma coisa a gente sair de casa com uma notícia ruim. Você vai trabalhar contente? Não vai. Agora sai de casa com uma notícia boa. Você vai trabalhar muito mais. Então pensa, início de dia é a hora de uma reunião rápida e motivacional. Então traz algo assim, olha gente, ontem não foi legal, mas eu sei que hoje a gente pode ser melhor. Ô, Léo, cara, presta mais atenção na hora que for lavar as roupas, que você sabe como que faz. E vamos, as reuniões iniciais precisam ser de 5 minutinhos. Se a equipe for maior e precisa de algum assunto, durar no máximo 15. Mas que seja algo bem motivacional para quê? Para iniciar o dia com o pé direito. Treinamento constante, tá? Ensine técnicas de dobragem, passadoria e manuseio de peças delicadas. Então, o treinamento, primeiro, é fundamental. Ele entender quem é o cliente final, tá? O Jader deu uma aula para gente, na aula de quarta, de que nosso cliente final é, por exemplo, se eu presto serviço para um hospital, o meu cliente é o paciente. Se eu presto serviço para um hotel, o meu cliente é o hóspede. Se eu presto serviço para uma pessoa física, e eu sei que o meu cliente vai ser mais fácil, né? O meu cliente é ele mesmo. Mas entender quem é o meu cliente. Meu funcionário precisa entender, e vocês, imagino que como proprietário vocês já entendam isso, que eu pagaria para usar uma lavanderia que é o meu serviço? A roupa que eu estou lavando agora, eu pagaria alguém para fazer isso para mim? Ou eu ia preferir fazer em casa? Precisa ser satisfatório. O meu cliente pagou R$ 300 por esse serviço aqui. Eu tiraria do meu bolso e pagaria? Então, essa percepção o seu funcionário precisa ter. Que os clientes estão investindo para que a gente seja um facilitador para a vida deles. Eles dormem em paz sabendo que eles não precisam se preocupar com a roupa que está na lavanderia. Eu estou fazendo jus a eles dormirem com isso? Ou amanhã, quando ele acordar, ele vai ter uma surpresa? Então, assim, o primeiro treinamento que todo funcionário precisa ter é esse. Saber quem é o meu cliente, saber se eu estou fazendo jus ao que ele está me pagando. Porque o trabalhador é digno do seu salário, certo? Mas de um trabalho bem feito. Não é um trabalho mais ou menos. Concordam comigo? Então, assim, um treinamento que precisa ser relembrado constantemente, por quê? Para não cair no hábito. A gente tem a tendência de, se está tudo bem, se o problema não é grave, eu vou esperar, dá para esperar. Então, assim, a minha funcionária hoje errou,
deixou uma roupa muito mal passada para um cliente. Aí o cliente veio todo com aquele jeitinho, pô, esqueci de falar, foi só esse cliente, não teve mais ninguém. Então eu não vou falar com essa funcionária o problema que teve. Aí vai esperar o quê? Porque normalmente o funcionário sabe que ele errou. Ele sabe que ele fez com pressa, ele sabe que não foi a melhor performance dele. Mas se o meu patrão, ou se a pessoa da recepção, o meu gerente, a pessoa que sabe desse problema deixou passar, ele vai relaxando. Uma vez ou outra, não tem problema cair um pouco a qualidade. E isso não é bacana. Então, a partir do momento que teve um erro, é legal que faça isso de forma privada, né? Só você e o seu funcionário, você, o gerente e o colaborador, chama ele. Olha, aconteceu isso e assado. Eu sei que esse não é o nosso padrão e sei também que não é o seu. Está acontecendo alguma coisa? Existe uma abordagem bem bacana que é você começar com elogios, né? Eu vou chamar a Ana, vem cá. Você é tão legal, os clientes sempre elogiam a roupa que você passa, mas olha, a dona Alice hoje reclamou que a roupa dela não foi bem passada e foi você que passou. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu falei para a dona Alice que ela pode trazer, a gente vai repassar a roupa dela, isso é um prejuízo para a empresa. Se é um funcionário parceiro, traz para ele essa realidade de que, cara, a gente pode perder um cliente, cara, a gente vai ter um prejuízo de ter que refazer esse serviço, mas traz para ele para perto de você entender o que está acontecendo. Não espera esse funcionário pintar o set, porque a gente acaba sendo sendo permissivo demais, e quando o problema é muito sério, a gente acaba estourando por uma coisa muito mínima. Poxa, o meu funcionário errou, toda semana erra. Esses dias ele errou, cara, de botou uma roupa que solta tinta no meio de roupa branca. Só que eu consegui reverter, porque roupa branca eu consigo usar cloro, eu consigo trazer de volta para o original. Cara, ele já fez isso, mas eu vou estourar com ele por causa de uma caneta que ele estourou. O problema não era tão grave. Então, assim, ter essa noção de que eu preciso estar sempre passando para o meu funcionário o problema assim que ele acontece, não deixa acumular. Então, reunião periódicas. Então, assim, coloca na cabeça semanal. Feedback para funcionário não pode deixar de ser mensal. Nenhum. Sara, eu tenho só um funcionário. Então, uma vez por mês, você tem que dar o feedback da performance dele. Coloque elogios, sempre 3 elogios, pelo menos, tá? Se 3 coisas que meu funcionário é bom. Sara, não tem 3. Aí a gente força. Fala que o cabelo dele tá bonito no dia. Gostou da roupa? Escolha, dê 3 elogios. E depois fale com ele o que ele precisa melhorar. Tá certo? Ensine técnicas. Então, assim, é legal vocês estarem buscando. Se vocês não sabem, se a liderança não sabe como fazer, não tem problema. Pega um funcionário que é antigo de vocês, é de confiança, ensine a ele a ensinar as técnicas. Nem sei que seja quando você está presente. Cara, eu tenho um funcionário aqui de 30 anos comigo. Ela é a melhor passadeira. Então, você, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vai pegar 1 ou 2 funcionários. Olha só, observa essa funcionária como que faz. Porque ela não sabe ensinar, mas ela sabe fazer. Então, você vai trazer essas pessoas ali para observar. Se você pode investir em alguém que vá na sua lavanderia para ensinar as técnicas para lavar, para secar, faça isso. Se vocês podem investir para vir aqui em Cabo Frio, vem aqui para a lavanderia nossa. A Aline já veio, né, Aline? A gente tem maior prazer de vir para a nossa operação, ensinar como lava, como dobra. Façam isso, porque além de ser algo motivacional para o funcionário e ele aprender a melhorar, a desempenhar melhor a função dele, também é motivador, né, cara? Se o meu patrão, se a minha gerência, se alguém está querendo me ensinar isso, é porque ele vê potencial em mim, né? E não despreze a função que é o auxiliar de lavanderia, por exemplo. Ah, mas é só um auxiliar. Cara, ele é o auxiliar. Sem essa função base, a lavanderia não existe. Então, é muito importante que o seu auxiliar de produção, o auxiliar de lavanderia, ele seja o auxiliar. E eu acredito que se for alguém bacana, vocês vão querer que ele cresça junto com vocês. À medida que a empresa de vocês vai crescendo, esse funcionário vai crescendo junto. Tá certo? Bom,
Faça simulações para reduzir erros comuns, como misturar roupas de clientes diferentes. Existe a função de etiquetagem das roupas, né? O que é muito importante, mas acontece de ter alguns erros em lavanderia. Por que não fazer simulações disso com os funcionários de vocês? Pegue pelo menos uma vez no mês para isso. Então, aconteceu uma situação, vamos elaborar aqui um erro comum, né? Que é a mistura de roupa. Então, o que a gente pode fazer para reduzir? A etiquetagem, ela é a parceira de vocês. Então, Sara, eu não consigo pagar para comprar etiqueta porque é muito caro. Compra a pistola, compra a fita, corta a fita de cor diferente e etiqueta. Se você vai misturar a peça em algum momento, se corre esse risco, faça isso acontecer. Ensine ao funcionário a diferenciar. Ensine ele a conseguir, junto de vocês, melhorar a empresa de vocês. Vocês concordam comigo? Bom, técnicas práticas. Crie uma tabela de metas diária. Exemplo, lavar 100 peças até o final do turno. Então, assim, Sara, não consigo medir lavar 100 peças. Eu consigo medir lavar tantos quilos. Então, bota por quilo, bota por peça, bota se é a roupa do dia. Cara, a gente tem que entregar, aprontar os clientes de hoje e de amanhã. Que seja essa a meta, mas que esteja claro no início e no final do dia o que vocês estão buscando aí dentro da empresa de vocês. Para quê? Para que a equipe esteja também unida no mesmo objetivo. Que o objetivo não esteja só na minha cabeça. Ele precisa estar claro na cabeça de todos. Mas precisa estar claro mesmo. Perguntem 2, 3, 4, 5 vezes. Você está entendendo? Eu preciso te ajudar. Não de uma forma, gente, que pareça que a gente está diminuindo o conhecimento do outro. Não é isso. Mas é trazer ele para perto. Então, me explica aí. O que eu te expliquei? Me ajuda. Vamos explicar agora para outro funcionário para a gente ver se pegou aqui o nosso objetivo. A gente precisa aprontar a roupa de fulano, ciclano e bertano. A gente precisa produzir hoje não sei quantas toneladas. Então, assim, que isso esteja claro, tá? Oferecer incentivos ou premiações para a equipe quando as metas forem alcançadas. Então, é muito bom ter metas, mas recompensa é melhor ainda, né? Então, seja uma recompensa coletiva de um elogio na frente de todo mundo, isso é muito importante, como também recompensas claras. Cara, uma caixa de bombom não é cara, mas ninguém fica triste de ganhar uma caixa de bombom. Né, cara, bateu a meta do dia. Eu não vou te dar R$ 1.000 hoje porque você bateu a meta do dia, a não ser que seja a venda mais sinistra da história, do momento que a gente está vivendo para você ganhar R$ 1.000 em um dia. Mas uma caixa de bombom por semana, cara, a meta da semana é essa. Quais que são as bonificações que cabem dentro do orçamento da empresa? Vai gerar uma economia, essa bonificação não prejudica, a economia vai ser muito maior. Então, invista em bonificações que vão ajudar a sua lavanderia a economizar, tá certo? Reduzindo desperdícios e aumentando produtividade. Ficou alguma dúvida, gente, sobre gestão de equipe, alocação de tarefas e acompanhamento? Está tranquilo? Existe uma planilha chamada mapeamento de função. O que é o mapeamento de função? É você pedir a uma pessoa que trabalha com você para você entender a produtividade dela, pelo menos por 3 dias anotar que horas que ela começou a fazer tal tarefa, que horas que ela terminou. E você mapeia ela o dia inteiro dela trabalhando. E aí, depois de 3 dias, vocês analisam juntas o que disso aqui pode melhorar, o que disso está te sobrecarregando. Às vezes, por exemplo, eu tenho um funcionário que está trabalhando por 3 e tem um funcionário que não trabalha nem por meio. Por quê? Porque tem alguém já fazendo por ele, não precisa nem se preocupar. E ele está trabalhando por 3 e não faz tão bem quanto deveria. Por quê? Porque está com excesso de tarefas. Então, o mapeamento também é uma ferramenta bacana para se utilizar, tá? Bom, reduzir desperdício significa evitar perda de recurso, seja de tempo, de energia, de produtos, né? E aumentar a produtividade, garantindo que mais trabalho seja feito em menos tempo, sem comprometer, é claro,
a qualidade, tá? Como que a gente pode aplicar isso na lavanderia? Primeiro passo é identificar os desperdícios, né? Como que tá os desperdícios aí hoje da sua lavanderia? Analisando o consumo de água, energia e produtos químicos, observando os movimentos dos colaboradores. Exemplo, que eu falei isso várias vezes, tempo com deslocamento desnecessário. É muito importante estar de olho nisso daqui. Se tem tempo de deslocamento desnecessário. Avalie o retrabalho gerado por processo mal executado. Uma forma bem bacana de tentar descobrir sobre isso é sentar com a própria equipe, tá? Trazer a equipe para perto e perguntar para eles: o que vocês acham que está sendo desperdiçado aqui na lavanderia? O que vocês acham que pode melhorar? Eles vão trazer alguns exemplos. Vai ter exemplo que às vezes vai ser descartável, mas vai ter exemplo que, cara, vocês que estão na correria do dia a dia, mal reparam. Mas que eles que estão ali diariamente, por exemplo, vou dar algo aqui que atrapalha muito, por exemplo, é um lavador, aonde dose os produtos está com problema. E ele está tendo que ter outros manuseios para isso. O cara que trabalha com a secadora está com problema na porta da secadora. Para você que vê o problema, é uma coisa assim que pode esperar, mas para ele que toda hora tem que achar um jeitinho ali para encaixar uma porta a cada vez que ele vai fechar a secadora, é um grande problema. Então, trazer a equipe para entender também quais os problemas tem dentro da sua lavanderia. Reduza desperdício, treinando os colaboradores para usar produtos na medida certa. Então, assim, quantas vezes no ano vocês fazem um recap assim, como que se faz cada procedimento? Quanto se usa num processo de lavagem simples? Num processo de lavagem média, de lavagem pesada? Como que é feito isso daí, né? E eu volto a falar, se possível, use dosadores automáticos. A maioria de empresas de produtos, elas fornecem Qual é o nome da palavra, gente? Quando eu contrato o produto dele e ele me dá o dosador. Tem uma palavra para isso. Comodato. Isso. Exatamente. Tem como fazer essa parceria com fornecedores de produtos e tem também quem venda esses dosadores automáticos. E eu garanto para vocês que se paga a longo prazo. A curto prazo não, tá, gente? Mas a longo prazo, com certeza, se paga. Você evita desperdício por conta que, manualmente, a gente pode pecar aí fazendo isso só com a mão de obra, tá? Mantenha o equipamento limpo e faça a manutenção preventiva. Negligenciar manutenção é um problema muito sério e é muito comum também. E eu acho que isso não é só em lavanderia, né? Todo mundo aqui tem um carro que está fazendo um barulhinho, eu tenho um tempinho, depois eu vejo, né? E depois, quando vai ver, aquele barulho virou um problema muito sério. Em vez de ver aquele barulhinho que estava só incomodando um pouquinho. Então isso é natural, não é natural não, mas a gente acaba fazendo isso. Então busquem investir em manutenção preventiva dentro da sua lavanderia para todos os equipamentos, tá? E a limpeza, ela é uma parceira assim indispensável para não deixar. Eu até coloco como uma manutenção preventiva também. Sempre limpar os equipamentos, ali onde dosa os produtos, faz a lavagem para não ficar produto encrustado. Na secadora, quem limpa os filtros? Qual é o período ideal na sua lavanderia? Está sendo cumprido? Tem alguém acompanhando? Sara, precisa limpar 5 vezes ao dia. Sara, precisa limpar uma vez por semana, né, aqui no meu fluxo. Né? Então, assim, beleza. Quem está acompanhando se isso está sendo feito ou não? Vai esperar virar uma manutenção para poder se preocupar? Então, assim, para criar esse procedimento, não tem necessidade. Então, fora que trabalhar num ambiente limpo é muito mais produtivo, certo? Reorganize o espaço de trabalho para que tudo esteja ao alcance. Layout funcional, né? Um layout eficiente.
Então, assim, cara, eu preciso lavar roupa. Mas para eu pegar o sabão e o amaciante, eu tenho que ir num outro ambiente. Então, assim, coloco tudo ao alcance. Ah, eu vou passar roupa. Mas para eu pegar o ferro, para eu pegar o borrifador para molhar a roupa, ele está em um outro espaço, ou então eu não tenho onde colocar. Entendeu? Eu tenho que colocar em cima da roupa para ter um aproveitamento, ou em cima do equipamento, pode molhar, posso danificar. O que, que existe aí dentro da sua lavanderia que é possível melhorar para aumentar essa produtividade, para reduzir a chance de estar perdendo tempo, tá? Aumentando a produtividade. Cronômetros para medir o tempo de cada processo, encontrar ajustes possíveis, né? Processos de lavagem, é interessante vocês medirem o tempo de encher a lavadora, quase todas as máquinas estão iguais, para ver as peças da lavadora se elas estão todas funcionando perfeitamente. Existem ferramentas dentro de lavadora que podem ajudar a aumentar a entrada de água dentro da lavadora, o que vai ajudar quem tem, principalmente depende de processos mais rápidos. O que, que é possível medir dentro da sua empresa? E, gente, uma coisa muito interessante é lançar recordes dentro da empresa. Eu tive na lavanderia uma época que um rapaz ele conseguia dobrar 20 toalhas pequenas por minuto. Todo mundo queria bater o recorde dele. Virou uma competição. É claro que ele era, a qualidade da dobra dele era muito, muito boa. E o processo tinha as triagens bem feitas. Então, não tinha um problema de insatisfação do cliente. Automatize tarefas sempre que possível, né? O uso de calandras para grandes volumes. Aqui no Brasil ainda está difícil, né, gente? As máquinas de dobrar ser acessíveis. Vocês têm máquinas de dobrar aí, Jader e Léo? Ou não? Ainda não. Então, elas não são tão acessíveis ainda aqui no Brasil, mas a hora que for investir faz sentido, tá? Observar se a sua lavanderia há atividades feitas por dois funcionários juntos, sendo que apenas um resolveria, né? Então, ter essa atenção aí também com vocês, de que, olha, essa atividade aqui, ao mesmo tempo de dois funcionários, um só faz. Ou então o funcionário, ele, só 20% dessa etapa do que ele faz é que precisa de ajuda. Faz sentido ter mais um? Otimiza o suficiente os meus recursos? Tá? E aqui eu coloquei algumas dicas para vocês, que é o seguinte, as técnicas práticas. Acompanhar os medidores de água, de energia, de gás, tudo que é um custo assim significativo para vocês, vejam se tem horários ou dias de maior consumo, tá? Criar uma tabela de produtividade diária por setor e monitorar resultados. O que é essas planilhas, gente? Ou tabela? São bem simples. Que hora que começou? Que hora que terminou tal tarefa? E o que produziu? Olha, eu comecei a trabalhar 8 horas da manhã, de 8 às 10 eu fiquei na calandra. Eu passei 20 lençóis, 30 fronhas e aí, bom, 30 lençóis de solteiro, 40 de elástico e 40 fronhas, total de 90 peças. Beleza, essa é a minha produtividade dentro de 2 horas. Em seguida, eu fui de 8 e 10 horas, 10 e 15 minutos tirei para tomar café. Eu não sou contra isso, tá, gente? Fiquem à vontade para o cafezinho, todo mundo merece. Mas depois eu comecei nas toalhas, mas assim, saibam o que está sendo produzido. Para quê? Para você colocar meta e bonificação. Para isso aqui acontecer, precisa que você tenha alguma forma de medir e alguma forma para consultar esses resultados, tá? Então, assim, cara, o meu funcionário que produzia isso, gente, isso foi matéria do meu TCC da faculdade, tá? De produtividade de calandra. A diferença que é você medir e acompanhar continuamente, você dobra a sua produtividade tranquilamente, tá? Eu fiz isso também com uma cliente de consultoria numa lavanderia lá no Pará.
A gente tinha uma funcionária dela que produzia 100 peças por hora na calandra e uma outra que produzia 30 peças por hora. É lógico que nem todos os funcionários vão ser o de 100 peças, era a melhor que ela tinha, era sozinha que ela produzia. Mas ter uma média ali de 80 peças por hora fazia sentido. A funcionária de 30 peças por hora é que não fazia sentido ter dentro da empresa. Então, medir, acompanhar e bonificar para que a pessoa continue é muito bacana. Porque a bonificação ela sai mais barata do que o prejuízo de você não acompanhar. Tá legal até aqui, gente? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Natália mandou um joinha, Léo. Se quiserem acrescentar, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Hoje eu estou correndo mais porque eu quero terminar o nosso conteúdo hoje certinho, sem deixar nada para a semana que vem. Só vou deixar umas atividades aí legais para vocês fazerem, tá? O uso de tecnologia e equipamentos na gestão operacional. O uso de tecnologia e equipamentos modernos auxilia na automação de processos, na redução dos erros e no aumento da eficiência operacional. Aí eu coloquei aqui 5 benefícios, que é o aumento de eficiência e produtividade, redução de erros operacionais. Se eu tenho tudo muito bem claro do que eu estou fazendo, o cliente chegou, eu lancei as peças, eu tenho uma base para seguir, isso já facilita a minha vida, né? Eu tenho tudo bem registrado, eu tenho tudo bem acompanhado, existem os danos. Eu vou deixar para depois. Não deixe para depois, gente. Registre tudo. Use a tecnologia ao seu favor. Hoje em dia a gente não precisa mais mandar carta para ninguém. A não ser que a gente queira ser um romântico, né? Fora de época, mandar uma carta, fazer uma declaração de amor. Aí beleza, mas não, hoje a gente pode mandar uma mensagem, resolve assim, né? Hoje o e-mail ele é uma ferramenta mais formal, né? Então, assim, a gente pode mandar uma mensagem para resolver muita coisa. Melhoria de experiência do cliente, padronização e qualidade no serviço, tomada de decisão mais estratégica, ajuda a transformar tudo em número. Então, a gente ter equipamentos automatizados é ótimo. Usar sistemas é fundamental. Não esqueçam disso. Minha mãe, na lavanderia dela, gente, demorou para ela conseguir aceitar que ela precisava desse sistema. Por fim, ela nunca usou. Ela botou as filhas dela para administrar para ela. Na hora que o sistema não precisava ser uma opção, ela botou as filhas para administrar, mas até hoje ela não usa o sistema. Tá? Aqui eu botei alguns exemplos: softwares de gestão, utilizar sistema para gerenciar pedidos, agendamentos, logística da entrega. Por que o sistema é legal? A gente consegue organizar e emitir relatórios online. Não precisa nem gastar papel. A Amazônia não chora com a gente, tá? Chora por outros motivos. Hoje saiu uma notícia bem triste que foi vendida aí uma boa parte dela, mas não vai ser porque a gente gastou papel à toa, tá? Então, assim, utilizem de forma sábia. Para quê? Eu sei quando amanhã quantas peças eu tenho que aprontar, quais clientes precisam ficar prontos, eu sei qual rota eu vou seguir. Sistema me ajuda muito nisso. São pontos assim que eu acredito que todo sistema deve oferecer: controle de coleta, controle de entrega e controle de saldo. Isso, o controle de saldo, eu acho que tem um sistema aí de lavanderia que ele não oferece, que é o que o cliente mandou e o que eu entreguei, principalmente se você é lavanderia industrial, o Relave fica com você. Esse controle ele é muito interessante, ser sistemático, tá? Que é, o cliente mandou 100 peças, eu lavei as 100, só que 10 ficaram aqui para remoção de mancha. Então, existe um saldo ali de 10 peças que ele precisa ser controlado. Ter um sistema que te ajude nisso é muito bom, ao invés de fazer isso tudo manualmente. Tá legal? Bom, controle o estoque de insumos, identifique desperdício com relatórios automatizados. Então, ter essas ferramentas que ajudem vocês é muito bom, tá? Equipamentos modernos, investir em lavadores e secadores industriais, com sensores que otimizam o consumo de água e energia.
A Elaine ontem até comentou que as lavadoras dela são muito boas nisso, né? Usar calandras e ferros a vapor com ajustes automáticos para diferentes tecidos, monitoramento em tempo real, implante tecnologias que rastreiem o tempo de cada processo, identificando gargalos rapidamente, utilizar etiquetas ou QR codes para identificar as peças dos clientes, evitando erros de entrega, tá? Técnicas práticas. Faça comparativos de custo-benefícios, né, antes de adquirir qualquer equipamento. Estabelecer metas para retorno de investimento, né? Por exemplo, eu vou comprar uma máquina melhor e eu quero que ela reduza 15% do tempo de lavagem. Então, em quanto tempo eu quero que esse equipamento me dê retorno? Bom descanso, gente. Bom final de semana. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.